Você já sentiu aquele arrepio ao entrar num quarto de hotel, mesmo estando tudo limpo, tudo perfeito? Como se tivesse alguém te observando do canto do olho? Hoje eu vou te contar 4 histórias reais que aconteceram dentro de quartos de hotéis comuns. Quartos que você pode reservar agora mesmo no Booking ou no site oficial. Histórias de gente que entrou normal e nunca mais saiu a mesma. Alguns desapareceram. Outros foram encontrados mortos de formas que até hoje ninguém explica. E o pior, todos esses hotéis continuam abertos, e alguns quartos são alugados por preços absurdamente baixos, quase como se quisessem que alguém voltasse. Se você já viajou sozinho ou está pensando em viajar, depois desse vídeo você vai olhar 2 vezes para o número do seu quarto. Porque eu pesquisei meses, documentos policiais, depoimentos de funcionários que pediram para não serem identificados, gravações de câmeras de segurança, processos judiciais, tudo. E no final, eu revelo qual desses hotéis é considerado o mais assombrado do planeta até hoje. E por que ninguém nunca encontrou os corpos que sumiram lá dentro. Então, apaga a luz, coloca o fone de ouvido e vem comigo. Porque depois que você ouvir essas 4 histórias, dormir em hotel nunca mais vai ser a mesma coisa. Em janeiro de 2013, uma estudante canadense de 21 anos, chamada Elisa Lam, decidiu fazer a viagem dos sonhos pela costa oeste dos Estados Unidos. Ela era uma garota comum, postava fotos no Tumblr, escrevia sobre ansiedade e depressão, adorava gatos e estava animada demais com a primeira viagem totalmente sozinha. Dia 28 de janeiro, ela fez check-in no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, um prédio de 1927 com 600 quartos, conhecido por abrigar moradores fixos de baixa renda e turistas que queriam economizar. O que Elisa não sabia é que o Cecil já tinha sido palco de pelo menos 16 mortes violentas desde os anos 60. Suicídios, overdoses, assassinatos, inclusive o serial killer Richard Ramirez, o Night Stalker, morou lá em 1985. Mas isso era só o começo. Elisa foi colocada no último andar, num quarto compartilhado com outras meninas. Nos primeiros dias, tudo normal. Ela postava fotos felizes, falava com os pais todo dia por Skype. Mas no dia 31 de janeiro, exatamente às 18h30, ela simplesmente desapareceu. Os pais deram falta quando ela não ligou no horário combinado. A polícia foi chamada, revistaram o quarto, nada. Revistaram o hotel inteiro, nada. O caso estava prestes a esfriar, até que 19 dias depois, hóspedes começaram a reclamar que a água dos chuveiros estava preta, com cheiro estranho e um gosto metálico horrível. No dia 19 de fevereiro, um funcionário de manutenção subiu no telhado para checar as 4 caixas d'água gigantes que abasteciam o hotel. Quando ele abriu a tampa da caixa número 3, encontrou o corpo nu de Elisa Lam boiando de bruços. A autópsia mostrou que ela estava morta há semanas. Mas o que chocou o mundo não foi só o corpo na caixa d'água, foi o último vídeo dela, liberado pela polícia de Los Angeles, o vídeo do elevador. Às 23h03 da madrugada do dia 31, a câmera de segurança do elevador do último andar flagrou Elisa entrando sozinha. Ela aperta vários botões de uma vez, todos os andares, como se estivesse confusa. O elevador não sai do lugar. Então ela começa a fazer gestos estranhos. Entra e sai do elevador várias vezes, se esconde no canto, mexe as mãos como se estivesse falando com alguém que não aparece na imagem. Em certo momento, ela levanta os 2 braços, faz movimentos lentos, quase como se estivesse dançando, ou imitando alguém. Depois se agacha, olha para os 2 lados do corredor e some da câmera. O elevador finalmente fecha a porta, vazio. Esse vídeo rodou o mundo inteiro e até hoje divide opiniões. Uns dizem que ela estava tendo um surto psicótico por causa do transtorno bipolar que ela tinha e não tomava remédio direito. Outros juram que ela estava sendo perseguida por algo ou alguém que não aparece na gravação. Mas a história fica muito pior quando você descobre como ela chegou na caixa d'água.
As caixas d'água ficam no telhado, a 20 andares de altura. Para chegar lá é preciso subir uma escada de metal trancada com cadeado, passar por uma plataforma estreita e subir mais uma escada de 3 metros até a tampa, que pesa quase 30 quilos. Tudo isso com alarme anti-invasão, que toca se alguém abre a porta do telhado. No dia que encontraram o corpo, o alarme estava desligado. A porta do telhado estava aberta. E o mais perturbador, as roupas de Elisa, exatamente as mesmas do vídeo do elevador, estavam dobradas direitinho do lado da caixa d'água. Tênis, calça jeans, jaqueta, tudo arrumadinho. Como se ela tivesse tirado a roupa calmamente antes de entrar na água. A polícia concluiu morte acidental por afogamento. Disseram que Elisa teve um episódio psicótico, subiu sozinha no telhado, tirou a roupa, coisa comum em surtos, entrou na caixa e se afogou. Mas tem um detalhe que nunca explicaram. A tampa da caixa d'água estava fechada por cima do corpo. Como uma garota de 1,63 m e 55 quilos conseguiu fechar uma tampa de 30 quilos por cima dela mesma, estando dentro da água? E tem mais. Funcionários antigos do Cecil contam que o quarto que Elisa ia ficar originalmente era o 506, mas trocaram ela de última hora porque deram problema no encanamento. Anos depois, em 2014, um adolescente britânico que ficou no exato quarto 506 gravou um vídeo à 1h da manhã mostrando a torneira do banheiro jorrando água preta, exatamente como os hóspedes reclamaram em 2013. E em 2021, a Netflix lançou a série Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. E logo depois, o hotel fechou para reforma. Hoje, ele reabriu com outro nome, Stay On Man. Mas as caixas d'água são as mesmas. E o quarto que Elisa nunca chegou a ocupar ainda está lá, disponível para reserva. E se você acha que o pior já passou, espera até ouvir a próxima história, porque tem hotel que esconde coisas muito piores do que um corpo na caixa d'água. Tem hotel que esconde corpos dentro dos próprios colchões e só descobriram porque um hóspede declamou do cheiro. Em julho de 2018, um hotel simples de beira de estrada na zona leste de São Paulo começou a receber uma enxurrada de reclamações no Booking e no Google. O nome do lugar? Hotel Rei das Coxinhas. Sim, aquele mesmo que fica na Radial Leste, famoso por vender pastel e caldo de cana na portaria. Era o tipo de hotel que caminhoneiros, casais em fuga e gente que precisava de um quarto por algumas horas alugavam sem fazer muitas perguntas. Diária de R$ 69, café da manhã com pão na chapa e Wi-Fi que mal funcionava. Mas a partir daquele mês, as avaliações começaram a ficar estranhas. Quarto cheira a carne podre. Colchão tem manchas escuras e um cheiro que dá ânsia. O cheiro é tão forte que tivemos que dormir no carro. A gerência respondia sempre a mesma coisa. Estamos trocando os colchões, pedimos desculpas. Mas os colchões nunca eram trocados. Em novembro de 2018, uma família de Minas Gerais fez check-in no quarto 208. Eram 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos adolescentes. Mal entraram e a filha mais nova começou a chorar, dizendo que sentia cheiro de gente morta. O pai achou exagero, mas à meia-noite, a mãe acordou vomitando. Eles saíram no quarto, bateram na recepção às 3 da manhã e exigiram outro quarto. O recepcionista, um rapaz chamado Jonathan, que trabalhava lá há 7 anos, ficou branco. Disse que não tinha mais quarto vago, mas que podia trazer um colchão novo do depósito. A família foi embora sem pagar. 2 dias depois, outro hóspede postou uma foto no Facebook que viralizou em grupos de São Paulo. Um colchão do quarto 205 com uma mancha preta gigante no meio, parecendo que algo tinha vazado por baixo. Na legenda, fui dormir e senti o colchão molhado. Quando levantei, tinha um líquido marrom escorrendo. Nunca mais volto. A polícia só apareceu em fevereiro de 2019, depois que uma camareira chamada Marilene, de 52 anos, desmaiou no corredor. Ela contou que entrou no quarto 212 para fazer a limpeza e sentiu um cheiro tão forte que achou que alguém tinha morrido ali dentro. Quando virou o colchão,
viu que o forro de baixo estava rasgado e tinha larvas saindo. Larvas brancas se mexendo dentro de uma massa preta que parecia sangue coagulado. Marilene começou a gritar, correu para o banheiro e vomitou tanto que precisou ser internada. No dia 14 de fevereiro de 2019, a Polícia Civil lacrou o hotel e começou a abrir todos os colchões dos quartos do segundo e terceiro andar. O que eles encontraram virou manchete de jornal por semanas. Dentro de 11 colchões diferentes, foram encontrados restos humanos em vários estágios de decomposição. Pedaços de ossos, dentes, cabelo, unhas e em 3 colchões havia até pedaços de roupas ainda reconhecíveis. A perícia estimou que os corpos estavam ali há pelo menos 8 meses, alguns até 2 anos. Como ninguém tinha percebido? Porque o hotel usava um produto químico fortíssimo chamado lixo zero, que mascarava o cheiro de podridão. Era um desinfetante industrial que os donos compravam em galão de 50 litros e mandavam as camareiras jogar nos quartos toda semana. O cheiro de cadáver ficava disfarçado, até o ponto em que não dava mais. Entre os restos encontrados, a polícia conseguiu identificar 4 vítimas diferentes. A primeira era uma garota de 19 anos, chamada Jéssica, desaparecida desde março de 2017. Ela era garota de programa e tinha sido vista entrando no hotel com um cliente que nunca foi localizado. A segunda vítima era um homem de 44 anos, caminhoneiro de Mato Grosso, que sumiu depois de parar no hotel em setembro de 2018. A terceira vítima era uma adolescente de 16 anos que fugiu de casa no interior. E a quarta nunca foi identificada. Era só um crânio pequeno e alguns ossos de criança. Os donos do hotel, um casal chamado Valdir e Márcia, foram presos em flagrante. Na delegacia, Valdir confessou tudo numa gravação que depois vazou na internet. Ele disse que começou por acidente. Um cliente morreu de overdose no quarto 206 em 2016. Em vez de chamar a polícia, eles enrolaram o corpo no lençol, cortaram com uma serra elétrica no banheiro e esconderam os pedaços dentro do próprio colchão. Costuraram com linha preta e jogaram o produto químico por cima. Depois viram que ninguém percebia e virou rotina. Clientes que morriam de overdose, de infarto, casais que brigavam e um matava o outro, tudo ia parar dentro dos colchões. Valdir disse na gravação com voz calma. Era mais barato do que pagar enterro ou suborno para a polícia, e o cheiro, o lixo zero resolvia. O hotel foi demolido em 2021. No lugar, hoje tem uma loja de material de construção. Mas quem passa de noite na Radial Leste jura que ainda sente o cheiro. E tem motorista de aplicativo que se recusa a pegar corrida ali perto depois das 11 da noite. E o mais assustador, 2 ex-funcionários contaram sob juro que antes da demolição conseguiram salvar fotos dos livros de registro. Tinham assinaturas de hóspedes que nunca fizeram check-out e que dormiram nos mesmos quartos onde os corpos foram encontrados. Alguns hóspedes chegaram a dormir em cima de cadáveres por semanas, sem saber. Hoje, quando você pesquisa Hotel Rei das Coxinhas no Google, a maioria das fotos antigas foi apagada. Mas quem mora na região sabe, ninguém para o carro ali à noite. E se você um dia passar por um hotel de beira de estrada que tem cheiro muito forte de desinfetante, saia dali. Porque às vezes o cheiro não é de limpeza, é de esconderijo. E se você está pensando que isso só acontece em hotel barato, espera até ouvir a próxima história. Porque tem hotel 5 estrelas, com piscina infinitiva e café da manhã premiado, onde uma noiva entrou no quarto para se arrumar para o casamento e foi encontrada enforcada no banheiro, com a boca costurada com linha preta. Na noite de 19 de outubro de 2007, o Hotel Bourbon Cataratas, um resort 5 estrelas encostado no Parque Nacional do Iguaçu, estava todo decorado para o casamento mais caro do ano na região. Era o casamento de Camila Lopes, 28 anos, herdeira de uma família de madeireiros do Paraná, com Gustavo Ribas, filho de um político famoso. O evento custou quase R$ 2 milhões na época. Buffet do Alex Atala,
orquestra de 40 músicos, 600 convidados, fogos silenciosos sincronizados com as cataratas. A cerimônia seria no jardim ao lado das quedas, às 19h30. Às 17h45, Camila entrou sozinha no quarto 428 da ala VIP para fazer os últimos ajustes no vestido e na maquiagem. Às 18h10, a madrinha bateu na porta. Ninguém respondeu. Às 18h25, o cerimonialista começou a ficar nervoso. Às 18h40, o noivo autorizou arrombar. O que eles encontraram virou lenda no sul do Brasil e nunca foi totalmente explicado. Camila estava pendurada no lustre do banheiro com o próprio véu de noiva enrolado no pescoço. Os pés dela não tocavam o chão por apenas 12 centímetros. O corpo ainda estava quente. Mas o detalhe que fez todo mundo congelar foi a boca. Estava costurada com linha preta grossa, do tipo usado em estofamento, com pontos perfeitos, como se uma costureira profissional tivesse feito. Dentro da boca, enfiado até a garganta, estava o anel de noivado de 3 quilates que Gustavo tinha dado para ela 1 ano antes. Os olhos estavam abertos, olhando diretamente para o espelho. No espelho, escrito com batom vermelho vivo, uma única frase em letras grandes: "Eu disse não." A polícia chegou em menos de 20 minutos. O laudo do IML foi rápido. Morte por asfixia e enforcamento. Hora estimada entre 17h55 e 18h05. Ou seja, menos de 20 minutos depois que Camila entrou no quarto. Mas o que ninguém conseguiu explicar foram os detalhes impossíveis. Primeiro, a porta estava trancada por dentro, chave na fechadura, trinco passado. Segunda, as janelas do quarto 428 dão para um jardim interno vigiado 24 horas por seguranças do hotel. Nenhum movimento estranho. Terceiro, o lustre era de cristal maciço, preso com parafusos de aço. Para pendurar uma pessoa de 58 quilos, era preciso força brutal. Quarto, não havia cadeira, banquinho ou qualquer objeto perto que pudesse ter sido usado para subir. Quinto, e o pior, a linha preta usada na boca de Camila era exatamente a mesma linha que a costureira do vestido tinha usado para fazer a bainha. A costureira, uma senhora de 64 anos, chamada Dona Neuza, estava no salão de beleza do hotel, no exato horário do crime, com mais de 30 testemunhas. A família do noivo tentou abafar tudo. Pagaram milhões para a imprensa não publicar fotos do corpo. O caso saiu nos jornais como "Noiva se suicida minutos antes do casamento." Mas quem estava lá dentro, no quarto, sabe que não foi suicídio. A camareira que entrou primeiro, uma mulher chamada Rosângela, que trabalha no Bourbon até hoje, contou em off para um documentário independente em 2019. Quando a gente abriu a porta, o quarto estava gelado. Gelado demais. O ar-condicionado estava desligado. E tinha um cheiro doce de flor misturado com sangue. O vestido de noiva estava esticado na cama, perfeito, sem uma dobra. Mas o véu? O véu estava rasgado em tiras finas, como se alguém tivesse cortado com tesoura. E no chão do banheiro tinha pegadas molhadas que vinham do nada e paravam no meio do caminho. Pegadas de pé descalço, tamanho 35, igual do pé da noiva. A polícia interrogou todo mundo. Descobriu que Camila tinha terminado o noivado 3 semanas antes, mas a família do Gustavo obrigou ela a manter a farsa do casamento, por causa da imprensa e dos negócios. No celular dela, que só foi desbloqueado meses depois, tinha uma mensagem de voz enviada às 17h48 para a melhor amiga. "Se eu desaparecer hoje, foi ele. Eu disse não e ele falou que preferia me ver morta do que com outro." O caso foi arquivado como suicídio em 2009. Mas o quarto 428 nunca mais foi o mesmo. Em 2008, um casal de argentinos ficou no quarto e acordou às 3h14 com um barulho de alguém costurando. Acenderam a luz, ninguém. Mas em cima da mesa tinha uma linha preta enrolada formando a palavra não. Em 2012, uma gerente de eventos do hotel entrou no quarto para conferir antes de um evento e encontrou o espelho do banheiro escrito com batom vermelho vivo:
Eu disse não. De novo. O batom era da mesma marca e cor do que Camila usava. Em 2015, o hotel tentou reformar o quarto 428. Os pedreiros recusaram o serviço depois do terceiro dia. Disseram que ouviam uma mulher chorando atrás das paredes e que as ferramentas sumiam. O quarto foi simplesmente lacrado com tijolos e transformado em depósito. Hoje, se você entrar no corredor do quarto andar da ala VIP, vai ver que o número 428 foi retirado. No lugar tem uma porta de serviço sem placa. Mas quem trabalha no hotel sabe. Ali dentro ainda guardam os móveis originais do quarto, inclusive o lustre de cristal. E funcionários antigos juram que, em noites de sábado, quando tem casamento no salão, dá para ouvir o som de uma mulher chorando baixinho e o barulho de linha sendo passada na agulha. O Bourbon nunca mais aceita casamento marcado para o dia 19 de outubro. E se você olhar no Booking com atenção, o quarto 428 simplesmente não existe mais na planta do hotel. Mas quem já ficou no quarto 427 ou no 429 diz que sente alguém olhando pela parede. E toda noiva que se hospeda ali recebe, no dia do casamento, um bilhete anônimo no quarto. Você tem certeza que é assim? Se você acha que hotel de luxo é seguro, espera até ouvir a última história. Porque tem um hotel que inspirou o próprio Stephen King a escrever um dos livros mais aterrorizantes da história, e onde ainda em 2021, um hóspede entrou no quarto 217 e nunca mais foi visto. Nem o corpo, nem as malas, nem o nome no registro. No dia 31 de outubro de 2021, exatamente às 22 horas e 17 minutos, um homem chamado Nathan Reynolds, 36 anos, engenheiro de software de Seattle, fez check-in sozinho no The Stanley Hotel, no Colorado. É o mesmo hotel que inspirou Stephen King a escrever O Iluminado, depois de passar uma única noite no quarto 217 em 1974. Nathan era fã declarado de terror. Tinha tatuado Red no antebraço, postava stories todo ano no Halloween e marcou essa viagem como a peregrinação da minha vida. Ele pediu especificamente o quarto 217. O recepcionista hesitou, avisou que o quarto estava em manutenção leve, mas Nathan insistiu e pagou o dobro da diária. Entrou no quarto às 22 horas e 44 minutos. A câmera do corredor mostra ele acenando animado antes de fechar a porta. Foi a última vez que alguém o viu com vida. Às 8 da manhã do dia seguinte, 1º de novembro, a camareira bateu na porta para o serviço matinal. Nenhuma resposta. Usou a chave mestra. O quarto estava impecável. Cama feita como se ninguém tivesse dormido. Mala fechada em cima da cadeira. Notebook na escrivaninha ainda ligado, aberto num documento intitulado O que está acontecendo comigo? O documento tinha apenas uma linha escrita, repetida 312 vezes. Eles não me deixam sair. Eles não me deixam sair. Eles não me deixam sair. A polícia foi chamada às 9 da manhã. Revistaram o quarto, o corredor, o hotel inteiro, o terreno de 60 mil metros quadrados, os túneis subterrâneos que Stephen King menciona no livro. Nada. Nem sinal de luta, nem sangue, nem impressões digitais além das de Nathan. As câmeras do corredor mostram que depois das 22 horas e 44 minutos, ninguém entrou ou saiu do quarto 217. A porta permaneceu fechada o tempo todo, mas o cartão-chave registrou 47 aberturas da porta entre 2 da manhã e 5h58 da madrugada. Todas de dentro para fora, como se alguém estivesse tentando sair e não conseguisse. O caso ganhou o nome de The Vanishing Guest na imprensa americana e explodiu em fóruns de terror. Porque o Stanley Hotel já tinha histórico. Em 1911, durante uma tempestade, a camareira-chefe Elizabeth Wilson sofreu um acidente com gás e foi arremessada contra a parede do quarto 217. Ela sobreviveu, mas funcionários juram que ela nunca deixou o quarto de verdade.
Hóspedes relatam uma mulher de coque e uniforme antigo arrumando a cama, dobrando roupas e mandando homens solteiros saírem porque não é lugar para eles. Stephen King sentiu ela na noite que passou lá. Acordou com alguém em pé ao lado da cama, olhando fixamente. No filme de Kubrick, o quarto foi trocado para 237 por pedido do hotel, mas o verdadeiro é o 217. Depois do desaparecimento de Nathan, coisas começaram a acontecer em sequência. Dia 3 de novembro, um casal que ficou no 217, o hotel reabriu o quarto a pedido da família para investigação, gravou um áudio às 3h33 da manhã. Barulho de mobília sendo arrastado, depois uma voz feminina clara dizendo: "Você não pertence a este lugar." Dia 7, o detetive particular contratado pela família de Nathan entrou no quarto às 23 horas e saiu correndo 18 minutos depois, branco, falando que alguém segurou meu braço e não era humano. Ele se recusou a voltar e fechou a agência uma semana depois. Dia 12, o hotel tentou lacrar o quarto. No dia seguinte, a fita de isolamento estava no chão e a porta entreaberta. Dentro, a cama estava desfeita com a marca de um corpo no meio, mas ninguém tinha entrado. Em dezembro de 2021, uma médium famosa nos Estados Unidos, chamada Jamie Lerner, foi convidada pelo canal Discovery para passar uma noite no 217. Ela durou 42 minutos. Saiu chorando, dizendo que viu Nathan sentado na beirada da cama, com o pescoço torto, tentando falar, mas sem boca. A gravação dela vazou no Reddit. Dá para ouvir uma voz masculina sussurrando "Help me" repetidas vezes enquanto ela reza em pânico. O Stanley tentou fechar o quarto definitivamente em 2022. Colocaram uma placa, fora de serviço, reforma. Mas no site oficial, se você digitar manualmente Room 217 na busca de reservas, ele ainda aparece como disponível, com preço de $666 a noite. E tem noites que o sistema marca como ocupado sozinho. Funcionários dizem que, quando isso acontece, o telefone do quarto 217 toca na recepção, mesmo estando sem linha instalada. Em outubro de 2024, ano passado, um hóspede gravou um TikTok que bateu 48 milhões de visualizações. Ele estava no quarto 215, ao lado. Às 13h17 da manhã, a câmera do corredor, que ele hackeou, mostrou a porta do 217 abrindo sozinha. Uma sombra alta saiu, caminhou até o final do corredor e desapareceu na parede. No mesmo minuto, o relógio do quarto 215 parou e o notebook do hóspede ligou sozinho, abrindo um documento novo com uma única frase: "Você será o próximo se ficar até o amanhecer." Até hoje, novembro de 2025, Nathan Reynolds continua desaparecido. O caso está aberto no FBI como pessoa desaparecida em circunstâncias inexplicáveis. A família oferece $100 mil de recompensa por qualquer informação. Ninguém apareceu. O Stanley Hotel agora faz tours noturnos oficiais baseados no caso. O quarto 217 é o mais procurado. E toda vez que alguém pergunta na recepção: "Posso ficar no 217?", o funcionário responde a mesma frase, treinada pela gerência: "Você tem certeza absoluta que quer isso? Porque quem entra depois das 10 nem sempre sai antes das 6. E se você um dia for louco o suficiente para reservar, faça um favor a si mesmo. Não abra o armário do quarto. Não olhe debaixo da cama. E, principalmente, nunca, jamais, diga em voz alta que você não acredita em fantasmas, porque no 217 eles estão esperando alguém que duvide. E quando encontram, levam embora. Para sempre." 4 hotéis. 4 quartos. 4 histórias reais que ainda acontecem. Porque todos esses lugares continuam abertos. O Cecil Hotel, agora Stay On Man, ainda tem a caixa d'água número 3 no telhado. O terreno do antigo Hotel Rei das Coxinhas ainda exuda cheiro de desinfetante em noites quentes.
O quarto 428 do Bourbon Cataratas permanece emparedado, mas o corredor ainda está lá. E o quarto 217 do Stanley Hotel continua aceitando reservas, exatamente às 22h17, em noites de lua cheia. Você pode entrar em qualquer um desses quartos hoje mesmo. Alguns são baratos, outros são caros, mas todos têm uma coisa em comum. Quem entra depois de certa hora nem sempre consegue fazer o check-out. Se você reconheceu algum desses hotéis, se já ficou em algum deles, se já sentiu aquele cheiro estranho, ouviu um barulho que não explicava, viu uma sombra que não era sua, conta aqui nos comentários agora, porque eu leio tudo. E a parte 2 depende de vocês. Se esse vídeo te deixou com o coração na boca, faz o seguinte: deixa o like agora, porque você sabe que mereceu chegar até aqui. Se inscreve e ativa o sininho em todas, porque o próximo vai ser ainda pior. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre fala: eu não acredito em fantasmas. Vamos ver se ela acredita depois disso. E da próxima vez que você estiver num quarto de hotel, fecha a cortina, tranca a porta, olha debaixo da cama e, principalmente, nunca, jamais diga em voz alta que nada vai acontecer com você, porque às vezes eles estão esperando exatamente essa frase. Obrigado por ter coragem de chegar até o final. E até a próxima, se você conseguir dormir depois disso.